Crescimento espiritual. Mensagem por Arthur Walkton Pink, 1946. O nome que geralmente é dado ao nosso assunto pelos escritores cristãos é crescimento na graça, que é uma expressão bíblica encontrada em 2 Pedro 3,18. Mas parece-nos que, estritamente falando, crescer na graça refere-se apenas a um único aspecto ou ramo do nosso tema. Para que o vosso amor cresça cada vez mais, Filipenses 1:9, trata de outro aspecto e a vossa fé cresce extraordinariamente, segundo aos Tessalonicenses 1:3, com ainda outro. Parece então que crescimento espiritual é um termo mais abrangente e inclusivo e cobre com mais precisão aquela conquista mais importante e desejável. Cresçamos naquele e em todas as coisas que é a cabeça, sim, Cristo. Efésios 4:15. Não se pense a partir disso que escolhemos nosso título com espírito capcioso ou porque buscamos a originalidade. Não é assim. Não temos críticas a fazer contra aqueles que preferem alguma outra denominação. Escolhemos isto simplesmente porque parece mais adequado e completo descrever o terreno que esperamos cobrir. Nossos leitores entendem claramente o que significa crescimento físico ou crescimento mental. Nem deveria o crescimento espiritual ser menos inteligível. Este assunto é profundamente importante. Primeiro, que devemos procurar compreender corretamente o ensino do Espírito sobre este assunto. Parece haver comparativamente poucos que o fazem, e a consequência é que o Senhor é privado de grande parte do louvor que lhe é devido, enquanto muitos de seu povo sofrem muita angústia desnecessária. Porque tantos cristãos andam mais pelos sentidos do que pela fé, medindo-se pelos seus sentimentos e humores e não pela palavra, a sua paz de espírito é grandemente destruída e a sua alegria de coração muito diminuída. Não são poucos os santos que são seriamente perdedores devido a equívocos sobre este assunto. O conhecimento bíblico é essencial se quisermos compreender melhor a nós mesmos e diagnosticar com mais precisão o nosso caso espiritual. Muitas almas exercitadas formam uma opinião errônea sobre si mesmas por causa do fracasso neste exato momento. Certamente é uma questão de grande importância prática que sejamos capazes de julgar corretamente nosso progresso ou retrocesso espiritual para que não possamos nos elogiar por um lado ou nos depreciar indevidamente por outro. Alguns são tentados numa direção, outros na outra, dependendo em parte do seu temperamento pessoal e em parte do tipo de ensino que receberam. Muitos estão inclinados a ter uma opinião mais elevada de si mesmos do que deveriam, e porque obtiveram um conhecimento intelectual consideravelmente maior da verdade, imaginam que tiveram um crescimento espiritual proporcional. Mas outros com memórias mais fracas e que adquirem uma compreensão mental das coisas mais lentamente, supõem que isto significa uma falta de espiritualidade. A menos que os nossos pensamentos sobre o crescimento espiritual sejam formados pela palavra de Deus, certamente erraremos e tiraremos conclusões precipitadas. Assim como acontece com nossos corpos, assim acontece com nossas almas. Alguns supõem que são saudáveis enquanto sofrem de uma doença insidiosa, enquanto outros se imaginam doentes quando na verdade estão sãos e saudáveis. A revelação divina, e não a imaginação humana, deveria ser o nosso guia para determinar se somos ou não bebês, jovens ou pais, e nossa idade natural não tem nada a ver com isso. É profundamente importante que os nossos pontos de vista sejam corretamente formados, não só para que possamos avaliar a nossa própria estatura espiritual, mas também a dos nossos companheiros cristãos. Se desejo ser uma ajuda e uma bênção para eles, então obviamente devo ser capaz de decidir se eles estão em condições saudáveis ou não. Ou se desejo aconselhamento e assistência espiritual, ficarei desapontado a menos que saiba a quem recorrer. Como posso regular meu curso e adequar minha conversa com os santos com quem entro em contato se não consigo avaliar seu calibre religioso? Deus não nos deixou entregues ao nosso próprio julgamento errôneo neste assunto, mas forneceu regras para nos guiar. Para mencionar apenas uma outra razão que indica a importância do nosso assunto, a menos que eu possa verificar onde fui capaz de fazer progresso espiritual e onde falhei, como poderei saber pelo que orar? E a menos que eu possa perceber o mesmo sobre meus irmãos, como posso pedir de maneira inteligente o suprimento daquilo que eles mais precisam?
Nosso assunto é muito misterioso. O crescimento físico está além da compreensão humana. Sabemos algo sobre o que é essencial para isso, e a coisa em si pode ser descoberta, mas a operação e o processo estão ocultos de nós. Como você não sabe qual é o caminho do espírito, nem como os ossos crescem no útero daquela que está grávida, assim você não conhece as obras de Deus que faz todas as coisas. Eclesiastes 11:5. Quanto mais o crescimento espiritual deve ser incompreensível. O início de nossa vida espiritual está envolto em mistério, João 3:8, e em grande medida isso também se aplica ao seu desenvolvimento. As operações de Deus na alma são secretas, indiscerníveis aos olhos da razão carnal e imperceptíveis aos nossos sentidos. As coisas de Deus ninguém conhece, exceto a quem o Espírito tem prazer em revelá-las. 1 Coríntios 2:11-12. Se sabemos tão pouco sobre nós mesmos e sobre o funcionamento de nossas faculdades em relação às coisas naturais, quão menos competentes seremos para compreender a nós mesmos e nossas graças em relação ao que é sobrenatural. A nova criatura vem de cima, da qual a nossa razão natural não tem conhecimento. É um produto sobrenatural e só pode ser conhecida por revelação sobrenatural. Da mesma forma, a vida espiritual recebida do novo nascimento prospera em seus graus, despercebida pelos nossos sentidos. Uma criança, ao pesar-se e medir-se, pode descobrir que cresceu, mas não estava consciente do processo enquanto crescia. O mesmo acontece com o novo homem. Ele é renovado dia a dia, segundo aos Coríntios 4:16, mas de uma forma tão oculta que a renovação em si não é sentida, embora seus efeitos se tornem aparentes. Assim, não há nenhuma boa razão para ficarmos desanimados porque não sentimos que esteja a ser feito qualquer progresso ou para concluir que não há avanço porque tal sentimento está ausente. Há alguns dentre o povo do Senhor em quem habita a essência e a realidade da santidade, que não percebem em si mesmos nenhum crescimento espiritual. Deve-se, portanto, lembrar que há um crescimento real na graça onde ela não é percebida, não pelo que experimentamos em nós mesmos, mas pela palavra. É um assunto sobre o qual a fé deve ser exercida, conforme Peirce. Se desejarmos o puro leite da palavra e nos alimentarmos dele, então não devemos duvidar de que cresceremos devidamente. 1 Pedro 2:3. Citando novamente Peirce, o crescimento espiritual é um mistério e é mais evidente em alguns do que em outros. Quanto mais o Espírito Santo brilha na mente e exerce suas influências vivificantes no coração, tanto mais o pecado é visto, sentido e odiado como o maior de todos os males. E isso é uma evidência de crescimento espiritual, ou seja, odiar o pecado como pecado e abominá-lo por causa de sua contrariedade com a natureza de Deus. A rápida percepção e discernimento que temos do pecado inerente e nossos sentimentos sobre isso, de modo a considerar-nos como os mais vis, renunciar a nós mesmos e a tudo o que podemos fazer por nós mesmos, e olhar total e imediatamente para Cristo em busca de alívio e força, são crescimento na graça e uma evidência mais certa disso. Quão pouco é o homem natural capaz de compreender isso. Não ter nenhuma experiência do mesmo parece-lhe uma ilusão triste. E como o crente precisa implorar a Deus que lhe ensine a verdade sobre isso. Como não sabemos absolutamente nada sobre o novo nascimento, exceto o que Deus revelou em sua palavra, não podemos formar nenhuma compreensão correta sobre o crescimento espiritual, exceto a partir da mesma fonte. Nosso assunto também é difícil. Isto se deve em parte ao fato de Satanás ter confundido a questão ao inventar imitações tão plausíveis que assim multidões são enganadas e, sabendo disso, a alma conscienciosa fica perturbada. Sob certas influências e por vários motivos, as pessoas são induzidas repentina e radicalmente a reformar as suas vidas, e a sua ausência das formas mais grosseiras de pecado, acompanhada por um desempenho zeloso dos deveres comuns da religião, é muitas vezes confundida com conversão e progresso genuínos na vida cristã. Estes são o joio que se assemelham tanto ao trigo que muitas vezes são indistinguíveis até a colheita. Além disso, há uma obra da lei,
bastante distinta dos efeitos salvadores realizados pelo Evangelho, que em seus frutos tanto externos quanto internos não pode ser distinguida de uma obra da graça, exceto pela luz das Escrituras e pelo ensino do Espírito. Os terrores da lei chegaram com poder à consciência de muitas pessoas, produzindo convicções pungentes do pecado e dos horrores da ira vindoura, resultando em muita atividade nas obras de justiça, mas resultando em nenhuma fé em Cristo e nenhum amor por Ele. Novamente, o progresso espiritual é difícil de discernir, porque o crescimento na graça muitas vezes não é tão aparente como a primeira conversão. Em muitos casos, a conversão é uma experiência radical da qual temos consciência pessoal naquele momento e da qual permanece conosco uma memória vívida. É marcado por mudanças revolucionárias em nossa vida. Foi quando fomos aliviados do intolerável fardo da culpa e a paz de Deus que excede todo entendimento possuía nossas almas. Estava sendo trazido da terrível e total escuridão espiritual da natureza para a maravilhosa luz de Deus, enquanto o crescimento espiritual é apenas o desfrute de graus adicionais dessa luz. Foi aquela tremenda mudança de não ter nenhuma graça para o início da graça dentro de nós, enquanto o que se segue é o recebimento de acréscimos de graça. Foi uma ressurreição espiritual, um ser trazido da morte para a vida, mas a experiência subsequente é apenas uma renovação da vida então recebida. O fato de José ser subitamente transferido da prisão para ocupar o trono do Egito, perdendo apenas para Faraó, o afetaria muito mais poderosamente do que ter quaisquer novos reinos acrescentados a ele mais tarde, como aconteceu com Alexandre. A princípio, tudo na vida espiritual é novo para o cristão. Mais tarde ele aprende mais perfeitamente o que lhe foi descoberto, mas o efeito produzido não é tão perceptível e fascinante. Além disso, a vida ou natureza espiritual comunicada na regeneração não é a única coisa no cristão. O princípio do pecado ainda permanece na alma depois que o princípio da graça foi comunicado. Esses dois princípios estão em desacordo direto um com o outro, engajados em uma guerra incessante enquanto o santo permanecer neste mundo. Porque a carne deseja contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes são contrários um ao outro, de modo que não podeis fazer as coisas que quereis. Gálatas 5:17. Este terrível conflito pode confundir a questão na mente do sujeito. Sim, é certo que levará o crente a tirar uma falsa inferência disso, a menos que ele compreenda claramente o ensino das Escrituras sobre isso. A descoberta de tanta oposição interior, a frustração das suas aspirações e esforços, a sua sentida incapacidade de travar a guerra com sucesso, fazem-no duvidar seriamente de que a santidade tenha sido transmitida ao seu coração. A fúria do pecado interior, a descoberta de corrupções insuspeitadas, a consciência da incredulidade, as derrotas experimentadas, tudo parece desmentir diretamente qualquer progresso espiritual. Isso representa um problema grave para uma alma conscienciosa. Nosso assunto é complexo e abrangente. Com isso queremos dizer que se trata de uma árvore com muitos galhos, que produz frutos diferentes de acordo com a estação. É um assunto no qual entram vários elementos que precisa ser visto de vários ângulos. O crescimento espiritual é tanto para cima quanto para baixo, e é tanto para dentro quanto para fora. O maior conhecimento de Deus leva a um maior conhecimento de si mesmo, e como um resulta em maior adoração de seu objeto, o outro traz uma humilhação mais profunda em seu sujeito. Estes resultam em negações cada vez mais internas de si mesmo e abundam cada vez mais externamente em boas obras. No entanto, este crescimento espiritual precisa ser declarado com muito cuidado para que não repudiemos a plenitude da regeneração. No sentido mais estrito, o crescimento espiritual consiste em o espírito extrair o que ele operou na alma quando a vivificou. Quando o bebê nasce neste mundo, ele está completo em partes, mas não em desenvolvimento. Nenhum novo membro pode ser acrescentado ao seu corpo, nem quaisquer faculdades adicionais à sua mente. Há um crescimento da criança natural, um desenvolvimento dos seus membros, uma expansão das suas faculdades com uma expressão mais plena e uma manifestação mais clara destas últimas, mas nada mais. A analogia vale para um bebê em Cristo. Embora existam inúmeras diferenças circunstanciais nos casos e na experiência do chamado povo de Deus,
e embora haja um crescimento adequado a eles, considerados como bebês, jovens e pais, ainda assim há apenas uma vida comum nos vários estágios e graus da mesma vida levados à perfeição pelo Espírito Santo até que resulte em glória eterna. A obra de Deus, o Espírito, na regeneração, é eternamente completa. Ela não admite aumento nem diminuição. Não haverá o menor acréscimo a isso no céu, nenhuma graça, santa afeição, desejo ou disposição que não esteja presente agora. Toda a obra do Espírito, portanto, desde o momento da regeneração até a nossa glorificação, está presente para extrair em ação e exercício aquelas graças que Ele operou dentro de nós. E embora um crente possa abundar nos frutos da justiça mais do que outro, ainda assim não há um deles mais regenerado do que outro, conforme Peirce. A complexidade do nosso assunto se deve em parte ao fato de os elementos divinos e humanos entrarem nele, e quem é competente para explicar ou estabelecer o seu ponto de encontro. Contudo, a analogia fornecida pelo domínio físico novamente nos fornece alguma ajuda. Absolutamente considerado, todo crescimento é devido às operações divinas, mas relativamente a certas condições que devemos satisfazer ou não haverá crescimento. Para não citar outras, a ingestão de alimentos adequados é um pré-requisito essencial. No entanto, isso não será nutrido a menos que Deus tenha prazer em abençoá-lo. Insistir que existem certas condições que devemos cumprir, certos meios que devemos usar em nosso progresso espiritual, não é dividir as honras com Deus, mas simplesmente apontar a ordem que Ele estabeleceu e a conexão que Ele estabeleceu entre uma coisa e outra. Da mesma forma, existem certos obstáculos que devemos evitar ou o crescimento será inevitavelmente interrompido e o progresso espiritual retardado. Isso também não implica que estejamos frustrando a Deus, mas apenas desconsiderando suas advertências e pagando a pena de quebrar as leis que Ele instituiu. A dificuldade de expor nosso assunto. A própria complexidade do nosso assunto aumenta a dificuldade de quem tenta expô-lo, pois, como acontece com tantos outros problemas apresentados à nossa inteligência limitada, envolve a questão de procurar preservar o devido equilíbrio entre o divino e o humano. Cada uma das operações da graça divina e do cumprimento de nossa responsabilidade deve ser insistida, e a concordância desta última com a primeira, bem como a superabundância da primeira sobre a última, deve ser proporcionalmente estabelecida. Da mesma maneira, não se deve permitir que a nossa contemplação do crescimento espiritual ascendente afaste-a do nosso crescimento descendente. Nem deve permitir-se que a nossa mais profunda aversão a nós mesmos impeça uma vida crescente em Cristo. Quanto mais conscientes estivermos do nosso vazio, mais devemos recorrer à sua plenitude. Nossa tarefa também não se torna mais fácil quando lembramos que o que escrevemos cairá nas mãos de tipos muito diferentes de leitores que estão sob variados tipos de ministério. Aquele que precisa de ênfase em uma nota diferente da outra. Que existe crescimento espiritual é abundantemente claro nas Escrituras. Além das passagens mencionadas no parágrafo inicial, podemos citar o seguinte: eles vão de força em força, Salmo 84, verso 7. O caminho dos justos é como uma luz brilhante, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, Provérbios 4, 18. Então saberemos se prosseguirmos em conhecer ao Senhor, Oséias 6 e 3. Mas para vós que temeis ao Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e vós saireis e crescereis como bezerros no estábulo, Malaquias 4 e 2. E da sua plenitude todos nós recebemos, e graça por graça, João 1,16. Todo ramo em mim que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto, João 15, verso 2. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, segundo aos Coríntios 3,18. Aumentar no conhecimento de Deus, Colossenses 1 e 10. Assim como vocês receberam de nós como deveriam andar e agradar a Deus, assim vocês abundam cada vez mais, 1 aos Tessalonicenses 4 e 1. E dá mais graça, Tiago 4 e 6. A lista acima poderia ser consideravelmente ampliada,
mas foram dadas referências suficientes para mostrar que não apenas algo como crescimento espiritual é claramente revelado nas Escrituras, mas que nelas é dado um lugar de destaque. Que o leitor observe devidamente a variedade de expressões empregadas pelo Espírito para apresentar esse progresso ou desenvolvimento, preservando-nos assim de uma concepção muito circunscrita, mostrando-nos a multifacetada da mesma. Alguns deles dizem respeito ao que é interno, outros ao que é externo. Alguns deles descrevem as operações divinas, outros os atos e exercícios necessários do cristão. Alguns deles mencionam maior luz e conhecimento, outros maior graça e força, e ainda outros maior conformidade com Cristo e fecundidade. É assim que o Espírito Santo preservou o equilíbrio e é observando-o cuidadosamente que seremos afastados de uma ideia estreita e unilateral do que consiste o crescimento espiritual. Se a devida atenção for dada a esta descrição variada, seremos protegidos de erros dolorosos e estaremos mais capacitados para nos testar ou avaliar e descobrir que estatura espiritual alcançamos. Este é um assunto intensamente prático. Pelo que foi apontado nos últimos parágrafos, verá que este é um assunto intensamente prático. Não é pouca coisa que devamos ser capazes de chegar à compreensão clara do que realmente consiste o crescimento espiritual e, assim, sermos livres de confundi-lo com mera fantasia. Se houver condições que devemos cumprir para podermos progredir, é muito desejável que nos familiarizemos com elas e depois traduzamos esse conhecimento em oração. Se Deus designou certos meios e ajudas, quanto mais cedo aprendermos o que são e fizermos uso diligente deles, melhor para nós. E se houver outras coisas que funcionam como dissuasores e são inimigas do nosso bem-estar, quanto mais formos colocados em guarda, menor será a probabilidade de sermos prejudicados por elas. E se o crescimento cristão tem muitos aspectos, isto deveria governar nosso pensamento e ação sobre ele, para que possamos nos esforçar por um caráter cristão bem proporcionado e completo e crescer em Cristo não apenas em um ou dois aspectos, mas em todas as coisas, para que o nosso desenvolvimento seja uniforme e simétrico. Amém.